Olá, boa noite a todos. Segunda-feira, 12 de novembro, o Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição de hoje. Polícia afirma que assassinato do prefeito de Davinópolis tem características de execução. Veículos com documentos irregulares e fraudados são retirados de circulação pela Polícia Rodoviária Federal no Maranhão. Número de faltosos no Enem do Maranhão sobe para 25% durante as provas do segundo dia. Veja ainda, Sampaio é rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. E a imprudência que provoca acidentes nas rodovias que cortam o Maranhão. Agora, no Jornal da Guará. Será amanhã logo cedo o enterro do prefeito do município de Davinópolis, Ivanildo Paiva, do PRB, que foi assassinado após ter sido sequestrado na noite de sábado. Ele foi encontrado morto na manhã de domingo com 6 tiros. A repórter Mariana Dias vai trazer as últimas informações e atualizações do caso. Mariana, boa noite para você. Boa noite, Pascoal. Boa noite a todos. Olha só, a polícia prossegue a investigação do assassinato do prefeito de Davinópolis, Ivaldo Paiva. As provas coletadas na fazenda da vítima estão em análise e 5 testemunhas já foram ouvidas. Segundo a polícia, foi crime de execução. O caso está sendo comandado pela Superintendência de Homicídios de Imperatriz, com o apoio de investigadores aqui da capital. A investigação aponta para a autoria de pelo menos um mandante e um executor, e que esses estariam juntos no momento do crime. O prefeito teria sido amarrado ao ser retirado da fazenda, ato esse praticado por mais de uma pessoa, de acordo com a investigação. Ainda segundo a polícia, a morte foi planejada e os autores estariam no local antecipadamente para traçar o ponto da execução. O velório vai acontecer durante toda a madrugada e o enterro acontece amanhã pela manhã, por volta das 9 horas da manhã. A posse do vice-prefeito também foi confirmada para amanhã, prevista para 5 da tarde, na Câmara Municipal de Davinópolis. Pascoal. Muito obrigado, Mariana. Boa noite, até amanhã. A polícia está investigando o esquema de adulteração de veículos. Em uma nova fase da Operação Ircos, coordenada pela Polícia Rodoviária Federal, quase 90 veículos foram apreendidos aqui. A operação foi uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal com a Polícia Civil do Maranhão e da Bahia. Aqui foi apreendido um total de 88 veículos, entre motos, carros de passeio, caminhonetes e até caminhões. Teve alguma coisa de investigação, mas eu te diria que se você pegar o volume de apreensão seria o mínimo. A maior parte é aquele trabalho mesmo de campo, trabalho do know-how dos nossos policiais ao longo do tempo, né? Conhecimento adquirido, e vai para o corpo a corpo, em abordagem mesmo normal dentro da cidade. Aí vai buscar elementos identificadores ali fraudados e a partir daí as apreensões. Para dar cumprimento às apreensões, a Polícia Rodoviária Federal teve que se deslocar para áreas onde não possui efetivo, como na Baixada Maranhense. A polícia investiga ainda se há participação de funcionários públicos no caso. Eles teriam facilitado a adulteração dos veículos e até de documentos. Então, só as investigações vão poder apontar os responsáveis por fazer aquela adulteração e comercializar um veículo que é produto de crime, né? Roubo ou furto. Política agora. Nós começamos com os destaques da Câmara Municipal de São Luís e em pauta o controverso e polêmico projeto do orçamento impositivo. João Carvalho Júnior. Na sessão desta segunda-feira na Câmara Municipal de Vereadores foi aprovada a proposta de orçamento impositivo. Essa proposta que havia sido já votada na semana passada, havia sido aprovada pelos vereadores, mas precisava de redação final. A redação final dela foi concluída, ela foi trazida ao plenário para aprovação dos vereadores, que, lógico, da mesma forma como fizeram da primeira vez, decidiram pela aprovação, pela criação do orçamento impositivo. A Câmara Municipal deu um passo importante para a sociedade ludovicense, aprovando dentro do orçamento de São Luís o orçamento impositivo. O que é isso?
cada vereador que compõe o Parlamento Municipal de São Luís vai ter o direito de indicar X valor dentro do orçamento da Prefeitura para que esse dinheiro ele seja investido em diversas áreas na cidade de São Luís, na educação, na saúde, na infraestrutura, no esporte, na cultura, enfim, na saneamento básico. Então, o vereador agora, a partir de agora, com a aprovação do orçamento positivo, o vereador tem essa participação direta nas ações da Prefeitura de São Luís. Na Assembleia Legislativa houve sessão e o destaque foi a aprovação de um projeto de lei que estabelece uma nova taxação sobre as empresas de mineração. Ainda falando de política, o governador Flávio Dino editou o decreto que garante escolas com liberdade e sem censura no Maranhão, um contraponto ao projeto Escola Sem Partido. É isso, Hugo Reis, boa noite para você. Que informações você tem para a gente sobre esse assunto, hein? Exatamente isso, Pascoal. Boa noite a você, boa noite a todos. O governador Flávio Dino decretou o projeto que prevê escola com liberdade e sem censura, barrando claramente o projeto polêmico do Escola Sem Partido. O decreto foi editado hoje e passa a valer com a publicação do Diário Oficial. Segundo o governador, que se manifestou em uma rede social, abre aspas, falar em escola sem partido tem servido para encobrir propósitos autoritários incompatíveis com a nossa Constituição e com uma educação digna. Fecha aspas. Bom, esse decreto foi baseado nos termos do artigo 206 da Constituição Federal. O artigo prevê que o ensino será ministrado com base na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, entre outros princípios. Pascoal. É isso. Agora é a hora de nossa análise. A gente dá continuidade ao assunto que o Hugo Reis trouxe ainda há pouquinho, do Escola Sem Partido. Na verdade, agora é Escola Sem Censura aqui no Maranhão. Marcos Saldanha, muito boa noite para você. Muito boa noite, Pascoal. Muito boa noite você de casa. Um posicionamento muito claro do governador Flávio Dino sobre essa situação polêmica do Escola Sem Partido. Por aqui no Maranhão, no caminho completamente oposto ao que está sendo discutido na Câmara Federal em Brasília. Olha, Pascoal, um caminho sensato, um caminho certo, um caminho lúcido, indiscutivelmente, né? Eu acho que essa é uma bandeira que o Bolsonaro indiscutivelmente vai precisar rever. As escolas, sejam elas públicas, municipais ou estaduais ou até mesmo federais, elas precisam de muita coisa. A educação, de uma forma geral, ainda sofre com falta de climatização nas salas e até mesmo de ventilação. Faltam livros nas bibliotecas, faltam professores qualificados, falta dar uma valorização maior ao profissional, ou seja, tudo que não cabe nesse momento é declarar uma guerra contra aquele que sempre lutou para melhorar a qualidade da formação e a vida das pessoas. Ou seja, não é hora de fazer uma educação partida, é hora de unir. Pelo menos foi a bandeira que o Bolsonaro falou, no sentido de que era hora de pacificar e unificar o país. E os professores são, em grande número, os formadores de consciências políticas, que transformadoras. Não faz nenhum sentido abrir uma guerra declarando que eles seriam um problema quando, na verdade, eles são soluções. Ou seja, os professores aguardavam boas novas e não essa velha conversa de que o professor ele é um doutrinador. Nós sabemos que, no máximo, o professor consegue ali chamar a atenção do aluno, ajudar numa coisa ou outra. O professor não tem esse papel, ainda que queira, essa plateia não é aquilo que se pensa. A função de abrir os olhos, né, isso, Marcos Saldanha, quando o professor está ali em sala de aula, não necessariamente, ou melhor, não exclusivamente para chegar lá na frente da aula de matemática, da aula de biologia, da aula de sociologia ou de filosofia. Não é isso. É óbvio que boa parte, o sistema educacional que nós temos no Brasil meio que imputa isso ao professor. Nesse sistema de cobrança, cobra-se por resultados, cobra-se notas, nas escolas particulares muito isso. Nas escolas públicas existe um certo desleixo
para a gente dizer o mínimo. Isso falando de modo geral, a gente sabe que em muitas escolas públicas já é possível coletar exemplos muito positivos dessa transformação que vem acontecendo no processo educacional, mas dizer que se doutrina definitivamente não é bem a palavra, né? Não, de jeito nenhum, né? Então, assim, faltam mais investimentos, falta mais formação. Eu entendo que talvez seja necessário realinhar um investimento maior na área tecnológica, onde há uma deficiência em matemática, em física, que é muito a ver com o futuro. Isso é indiscutível, mas para isso você não precisa fazer retroceder tudo que se conquistou na área humana. Ou seja, o curso de História da Universidade Federal do Maranhão foi muito bem avaliado. Na Universidade Estadual do Maranhão, ele teve um crescimento com bons professores, já apresenta o mestrado. Ou seja, nós temos professores muito bons e há pouco tempo se investiu na formação. Quer dizer, qualquer um dava aula de história, de arte, por exemplo, e isso está mudando. E quando isso está mudando, você tem um profissional mais qualificado, você tenta retroceder. Quer dizer, esse caminho, eu acho que ele não leva a lugar nenhum, a não ser diminuir a qualidade do ensino. Ele vai na contramão, né, daquilo que a gente espera. A formação humana, ela é muito importante, e a formação crítica, e qualquer governo precisa lidar com a crítica. A gente já falou outras vezes sobre a situação do Escola Sem Partido, porque ela tem defensores em várias áreas, em várias estruturas governamentais, sim, também no legislativo. Alguns vereadores defendem essa ideologia. Eu sei que você também já teve a oportunidade de conversar com os defensores do Escola Sem Partido. E, de modo geral, o que você percebeu? Então, assim, o outro lado, dá para a gente pincelar, de alguma forma, algum aspecto positivo neste projeto ou definitivamente é algo que não tem como ser salvo, vamos dizer assim? Pois é, ele não faz sentido, ele é movido por um desconhecimento. Quando você conversa com as pessoas que defendem, os vereadores de São Luís, ou um deputado ou outro que defende, ele de fato ele não tem o conhecimento, ele não é um educador e não conhece como funciona a estrutura da sala de aula. Então, quando a gente vê o professor que tem um conhecimento, que tem uma vivência maior, ele entende que isso não se faz necessário, que não tem como o professor, ainda que queira, essa é a grande questão, ele não tem como doutrinar, ainda que ele queira. Ele tem uma plateia muito diversificada, ele tem horários, são poucos horários e ele tem uma série de dificuldades na escola que ele precisa lidar. A vivência do professor com o aluno, ela não é tão grande quanto pode parecer. Ou seja, é como se você desviasse a atenção de um foco para outro, você simplifica a questão. De um problema real para verificar um problema. Exatamente. Enfim. É tentar buscar uma solução que não existe. Né? Quando você poderia tentar entender outras coisas que são mais complexas e que não tem uma resolução imediata. Então é como se fosse uma tentativa de dar uma resposta imediata para a sociedade, mas que não passa de uma ilusão, porque ela não vai ter efeito real nenhum, a não ser um efeito falsamente moral, né? Espera-se então que esse exemplo aí seja seguido adiante. Esse bom exemplo, diga-se de passagem, né? Muito obrigado, Marcos. Boa noite. Ok, Pascoal. Obrigado a você de casa também. A seguir, você vai ver que a imprudência nas rodovias federais que cortam o Maranhão tem aumentado o número de acidentes. O que está sendo feito para evitar isso é o que você vai ver logo após o intervalo. Um instante só.